Muito bacana, gente. Sejam bem-vindos ao Ela Pode, o 6º episódio do Ela Pode. Estamos aqui reunidos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão poder nos acompanhar, né? Tanto no áudio, mas também no vídeo, né? No YouTube, no canal da Toledo Prudente Centro Universitário. E nós temos aqui uma convidada super especial, que é a Juliana Ribeiro. Ela é administradora e ela vai contar um pouco mais sobre as suas vivências, né? Lembrando aí que o Ela Pode é um podcast voltado realmente para as áreas de negócios da Toledo Prudente Centro Universitário. E a gente tem trazido bons cases, né, Jô? Então Muitos, a gente tem trazido aí várias vivências, a gente tem trazido, com certeza, experiências de vida além da profissional, né? A gente fala que, lógico, a gente tem um roteiro, mas a gente gosta de quebrar o roteiro, né? O objetivo é esse. O objetivo é esse. Por quê? Eu acho que até mesmo para quem está em casa, quem está ouvindo ou assistindo, né? O mais legal do podcast é aquilo que a gente consegue extrair fora, né, do roteiro. Então, realmente, a gente tem ali algumas perguntas, lógico, que a gente pensou, que a gente mandou para a entrevistada, até mesmo para seguir, né, como se fosse uma estrutura básica, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é o que vem, assim, do inusitado, né? Então, pode falar realmente das histórias, a gente gosta de boas histórias, a gente gosta de dar risada, mas, lógico, lembrando aí que o nosso contexto são carreiras, né? Então, lembrando o nosso público-alvo, né? Nós temos aí vários alunos que estão participando também aqui da mesa, estão fazendo parte desse projeto e principalmente aqueles que estão em dúvida também, às vezes vão entrar, né, na universidade, na faculdade e ainda não sabem que carreira seguir, né? Então eu vou passar a bola aí antes da nossa entrevistada já começar a falar, né? Vou passar a bola para a Juliane que ela vai apresentar um pouco mais sobre ela. Então vamos lá, hoje nós temos então a Juliana, vai ser uma tarde de jus. É verdade, olha. Ju e Juliana, estou bem acompanhado. Juliana Ribeiro, ela tem 38 anos. A Juliana adora viajar e conhecer novas experiências e hoje ela é gerente administrativo e financeiro da incorporadora Mampei Funada. Bom, a Juliana se formou aqui na Toledo Prudente em 2009 em administração de empresas. Durante a escola, né, a faculdade, ela fez Escola da Família, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente ressaltar, que é um projeto onde o aluno se dedica no final de semana. Na época da Ju, ainda era sábado e domingo. Nossa, né? eu lembro Hoje disso já também. é um dia só, o aluno escolhe, né, o sábado e domingo. E ele tem a bolsa de estudos, né, de 100% de estudos. Então, era uma experiência muito rica, porque você também desenvolvia outras competências, outras habilidades, mas que te exigia muito. Depois a Juliana fez um MBA em gestão de pessoas, em 2010. Esse MBA é famoso. Olha lá. Porque todas Por que será, né? fizeram, né? Verdade. Não, e gestão de pessoas, a gente fala de gestão de pessoas, né? A Ju sempre ela é professora disso também, né? Dessa disciplina, então ela é suspeita. Não, isso tá vendo, ó, todas de sucesso, a sétima, porque a gente teve as duas contadoras, né? Verdade. A Rei e a Lu, então já são 7 mulheres. Com certeza. Praticamente quase todas fizeram um MBA. Ou fizeram aqui na Toledo, um outro, ou gestão de pessoas, acho que a maioria. Dado. Com certeza, é um dado importante, um índice aí, ó, importante. E depois a Juliana, em 2012, ela fez coaching pessoal e profissional com a Roberta, da Expertise. Bacana. Em 2018, ela fez um curso de coach de liderança, aquele curso famoso, né? O Monge Executivo. E em 2018, ela terminou um MBA também em gestão empresarial. Então, já sabem que é uma pessoa que gosta de estudar, né? Opa! E aí eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória da Ju, eu vou deixar ela se apresentar, obviamente contar um pouquinho dessa trajetória, mas ela tem algo muito rico, eu vou fazer uma síntese, assim, uma análise mesmo do que eu vi, olhando para a carreira dela, né, e olhando para essa trajetória que a gente vai apresentar aqui hoje, que ela vai contar pra gente, o quanto ela, para mim, tem até uma pergunta sobre isso, né? Para mim parece que é uma carreira planejada, porque ela vai dando saltos qualitativos e avançando e estudando sempre. Verdade. Ela vai contar que ela deve estar fazendo algum curso, porque duvido que ela parou em 2018 de estudar. Eu também acho. Mas enfim, então a Juliana passou pela Toledo, né? Ela entrou aqui na Toledo em... Deixa eu achar aqui. 2003? 2007. Ficou 3 anos 2005. Aqui na Toledo. 2005. Começou como estagiária na pós-graduação, depois ela foi contratada. E aí ela fica aqui, né, um período grande aí, de 3 anos. E depois ela sai para trabalhar numa cooperativa de crédito. E ela vai contar esse processo aí pra gente.
Depois ela fez o intercâmbio, enfim, e aí ela entra em 2015 na empresa que você está hoje há 8 anos, né, Ju? Isso. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua carreira. Se é uma carreira que foi planejada, essa é a primeira pergunta, né? Ou as coisas foram acontecendo. Queria saber se você tinha um plano. Quando você entrou aqui para fazer graduação, se você tinha um plano, assim, claro, do que você queria. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Acho que vai ser a tarde das Jus mesmo. Opa! O Tarcísio que nos perdoe. Tarcísio que lute. Mas eu queria agradecer esse convite. Foi o que eu falei na hora que eu cheguei aqui. Para mim foi uma surpresa imensa, porque eu pensei, nossa, por que eu? Como assim? E é com muita satisfação de voltar aqui na Toledo, porque a Toledo, ela me abriu as minhas primeiras portas, assim. E depois, as portas que ela não abriu, foi por causa dela que eu consegui grandes aberturas de tudo que eu conquistei aqui dentro. Então, sou muito grata a Toledo, foi uma fase muito boa. Sou muito grata a Zeli, que ao longo da minha história aqui dentro também foi a minha chefe aí, que eu tenho um carinho imenso por ela, que não tem como não agradecer tudo que ela fez por mim e toda o zelo que ela teve durante o período que eu estive aqui na Toledo. E, enfim, a minha história sempre foi com grandes desafios. Sempre, em todo momento, foi com grande desafio. A minha carreira profissional não foi planejada, Ju, inicialmente, não foi. É mesmo, parecia, né, Ju? Porque tudo, né, agora eu faço isso. Depois de determinado momento, aí eu comecei a planejar, que aí eu aprendi algumas técnicas, algumas questões, né, e que com certeza a formação em gestão de pessoas também me ajudou muito, porque minha gestão de pessoas eu acho que deveria ser obrigatório para todo mundo. Pois é. Porque igual marketing, né? Olha lá. Realmente expande a mente. Acho que marketing, que é a parte comercial e pessoas ali, não tem como. Eu acho que a vida ela é formada com os 2 P's, né? Que é processos e pessoas. Com certeza. Então, em ambas as situações, você precisa ou ter o marketing ou ter a gestão de pessoas ali, que em algum momento você se encontra em algum momento de encruzilhada que você precisa saber ter a tomada de decisão, né? É verdade. Mas a minha inicialmente não foi planejada, porque a Juliana, venho de uma família que a gente não tinha grandes condições. Eu sou de uma família de 6 filhos, eu e mais 6. E você foi a primeira que estudou, que chegou no nível universitário? Eu e mais um. Aqui a gente começou juntos, né? E aí depois a gente sempre foi com muita dificuldade. Minha família não tinha posses, mas meu pai e minha mãe, hoje meu pai já é falecido, mas o meu pai e minha mãe, eles fizeram tudo numa base muito boa, que foi na base do amor. Então, mesmo não tendo aquela questão de condição financeira, a gente sempre teve muitos valores de caráter, de querer ser melhor. E eu sempre tive isso comigo desde pequena, que eu sempre queria mais. Eu queria ser melhor, eu queria ter condições melhores que meu pai e minha mãe puderam me dar, que eles puderam oferecer. E eu sabia que aquilo estava na minha mão, porque não tinha outra coisa para fazer na vida. Ou era eu fazia ou eu não fazia. E aí, em determinado momento, eu sempre trabalhei assim, sempre desde sempre. Acho que eu trabalho desde os 14, assim. Sim. E aí eu comecei primeiro a trabalhar numa época, eu trabalhei até no Camelódromo. Eu vi uma aqui. Experiência fantástica. Onde eu vou pedir para ela falar do Camelódromo. Foi onde eu tive... Foi seu primeiro emprego? Foi. Na verdade, meu primeiro foi de babá. Tá. E aí o segundo foi lá. Então, assim, foi onde eu comecei a lidar com o público. A questão de posso ajudar, né? É verdade. E que me transformou aquele lugar. Porque eu pude tirar dali o melhor. E eu tinha realmente uma chefe lá também, que era uma mulher incrível, com um caráter incrível, com uma história. E vendia o quê, Ju? Tudo. É mais fácil perguntar o que não vendia. Daquelas que tem tudo. Eletrônico, brinquedo, sim. Tudo. E aí foi indo e eu sempre tive essa facilidade. Eu gosto de falar pouco, assim. Olha lá, italiana, será? E eu sempre tive essa facilidade. Eu acabei caminhando pela fase, indo para trabalhar numa casa agropecuária, na parte administrativa. E aí, só que para mim, essa questão de faculdade, eu pensava em talvez fazer pedagogia. Porque eu gostava muito de falar. Talvez, quero ser professora. Vou ensinar. Eu quero, poder me doar de alguma forma.
quero... Mas sempre foi muito distante essa questão de faculdade. Primeiro porque a pública eu não tinha tempo para estudar, para ir para uma pública. A privada eu não tinha dinheiro para ir para uma faculdade privada. Então sempre foi muito difícil. E em determinado momento eu tive um anjo na minha vida, que foi a mãe de um ex-namorado, e que ela decidiu por mim. Ela tomou a decisão e ela falou assim, não, você vai ter uma vida diferente, você vai fazer. Vamos lá fazer o vestibular. Falei assim, mas não vai dar, depois não tem dinheiro, como é que vai ser? Não, vamos ver para ver o que vai dar. E aí eu fui, fiz o vestibular, passei. Falei, passei, e agora? Legal, foi uma experiência legal de vestibular. Passei, boa. Estamos lá, né? Boa. Meu nome tá na lista. Exato. Legal, né? E aí ela foi lá, ela foi por mim, ela fez a minha inscrição, ela comprou os meus livros. Ela fez sua matrícula. Fez a matrícula da faculdade. Aí ela comprou meus livros, que eu não esqueço, foi o de TGA, do Emanuel, e de OSM, do Fujita. E assim, acho que eu tinha tanto carinho pelas disciplinas, pela questão dos livros também. Então, e eu sempre gostei muito de leitura, muito assim. Então, eu fui meio que me apegando naquela situação. Só que aí eu entrei na faculdade, ela me ajudou nesse primeiro momento, foi o pontapé inicial, e aí eu tava lá, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque a opção foram outras faculdades, mas a Toledo sempre foi, assim, que brilhava os olhos, né? Até porque eu entrei aqui há uns anos aí. Uns anos, né, gente? Eu também, se a gente começa a falar, né? Melhor não falar. E a Toledo sempre se destacava, sempre eu vinculava a Toledo com algo que eu poderia ser mais aqui dentro, que eu poderia conseguir almejar muito mais os meus objetivos e crescer. Então, isso foi algo que me instigou. E aí, quando eu entrei aqui, eu falei, e agora? Tá. Aí, o emprego que eu tinha, na época eu era registrada e tudo mais, ele simplesmente dava para eu pagar a faculdade. Mais nada. Eu simplesmente... Eu pegava o meu passe de trabalhar, eu ia trabalhar de manhã, aí à tarde eu vinha a pé para Toledo, depois à noite eu usava o passe para ir embora, para casa. Olha só. Então, assim, sempre foi com muito desafio mesmo. E você vinha direto do trabalho? Eu vinha direto. E comia o quê, Ju? Às vezes comia um salgado na cantina, às vezes comia um pão que levava de casa, às vezes esperava chegar em casa para jantar. Às vezes, sabe assim, e é por isso que eu falo que muitas vezes vai colocando anjos, sabe? E eu sempre tive muitos anjos de amigos. Então, sempre foi uma época muito boa. Eu falo que sempre Deus me proporciona pessoas que fazem o caminho da gente ser diferente, ser mais leve de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, em determinado momento, ainda já logo que eu entrei na faculdade, apareceu uma vaga de estágio aqui na Toledo. E aí eu falei assim, gente, mas e agora? Eu vou sair do emprego, que paga a faculdade, eu vou pro estágio, mas no estágio eu tenho oportunidade de estar lá e estar vendo outras coisas. O que eu faço agora? E aí aqui você teria a oportunidade de ter a bolsa de estudos? Como estagiário, não. Não, né? Não. Só como colaborador. Só como colaborador. É uma pergunta frequente, né? Eu acho que todo mundo que está estudando, né? Às vezes tem esses dilemas também, né? Exatamente. Eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso, né? Sim. Mas por isso que a gente pergunta até, porque é uma inspiração para quem está aqui e para quem quer estar aqui. Exatamente, com certeza. Foi algo assim que realmente pesou na balança, sabe? De colocar assim e falar assim, eu tenho dinheiro para a faculdade, mas a bolsa não vai dar para pagar a faculdade. O que eu faço agora? E aí? Ou eu busco isso e me arrisco nesse momento, ou eu não vou e continuo aqui com medo. Falei assim, vamos com medo mesmo. Vou lá tentar e ver o que é. E aí eu pedi, aí nisso eu já fiz inscrição, consegui pleitear, porque foi na época que o governo estava dando subsídios em relação à bolsa, né? Estava bem mais fácil para conseguir. Eu logo já consegui. E aí eu vim aqui ainda na faculdade, conversei com o pessoal daqui, falei, preciso de ajuda. Aí consegui entrar, consegui conquistar e comecei a fazer Bolsa da Família. Escola da Família. Escola da Família, exatamente. Que aí eu ia final de semana na escola. Ajudar. E seu estágio era aqui de 6 horas? E meu estágio era de 6 horas, exatamente. E aí eu entrava aqui na Toledo, eu estudava... Isso foi no segundo ano, mais ou menos. Então, eu no primeiro ano, no segundo, aí no terceiro que eu comecei a fazer o estágio. Então, foi mais ou menos no meio do segundo... Uma coisa assim. Eu já tinha mais experiência também, né? Até mesmo pelo curso. E o curso vai
no meio do caminho realmente vai formando sim, e vai exatamente. exigindo e já vai Na formatura capacitando. não acontece lá no dia da colação, é um processo de Exatamente. desenvolvimento. Eu acho que a administração, exatamente. ela vai te instigando Sim, a sim. escolher aquilo que você fala. Assim, ó, esse ano eu tô vendo contábil, esse ano eu tô vendo matemática, esse ano... Então, você vai realmente experimentando um pouquinho verdade. de cada coisa, de cada poção, para você falar assim, eu gosto realmente disso. Ou eu não gosto disso. Ou eu não me identifico com essa situação. O que eu gosto? Exato. Sim. Então, no primeiro ano, e eu sempre fui muito de abraçar as coisas e oportunidades que iam aparecendo. No primeiro ano, eu já entrei para ser representante de sala. Então, eu já participava. Então ela era popular, hein, João? Das reuniões. Sim, vários amigos. Na verdade, eu não era popular, eu era intrometida, sabe? Então, eu gostava de estar dentro, eu gostava de organizar viagens, eu gostava de estar fazendo... No simpósio, Isso, participar. eu gostava de estar participando, de estar me envolvendo, porque eu realmente acho que essas oportunidades que vão aparecendo ao longo do caminho são o que fazem a diferença na nossa carreira. Com É certeza. realmente o que faz, cada pedacinho que você vai montando, vai te transformando. Então, eu realmente ia abraçando tudo que ia aparecendo. E aí, quando surgiu essa oportunidade do estágio, eu vim para Toledo. E aí, nisso, eu já tinha conseguido a bolsa na escola. Eu ia no final de semana na escola, no programa. E aí, vinha trabalhar. Então, assim, não tinha vida. Eu estudava, com certeza. eu trabalhava, eu ia final Vamos de fazer semana uma pra fofoca? escola. Vamos, bora. Ai, da hora da fofoca. E esse namorado já tinha rodado? Na verdade, já. Olha lá. Na verdade, já. Você sabe que não existe aí sogra, né? Sogra é sempre sogra. Ah lá. E você Pra falou sempre, dela, né? o quanto ela contribuiu, né? Aí Já, pra esse ela processo. foi- Eu falei, e aí, como é que tava esse lance? Não, mas desse- incrível que, assim, ele já tinha ido. E nesse momento eu já estava namorando uma outra pessoa depois desse tempo. Então eu já tinha uma outra pessoa também. Isso já tinha passado já 2, 3 anos, mais ou menos. Um bom foi no tempo, com início. certeza. Exatamente. Então, essa circunstância que ela me proporcionou... Você tem contato com ela? Na verdade, ela faleceu. Ah. Ela faleceu e até essa história, assim, eu vou abrir um parênteses para minha vida pessoal. Sim. Ela era mãe de um ex-namorado meu que faleceu. Ele faleceu num acidente de carro. E aí, depois que ele faleceu, eu me liguei muito mais nela. E ela me ligou muito mais a mim. Entendi. Então, ela realmente foi uma pessoa transformadora na minha vida. Ela realmente veio como um anjo na minha vida. Porque depois que ele faleceu, ela realmente veio como um furacão, transformou tudo na minha vida, tudo que eu poderia. Então, assim, o que ela fez por mim, assim, é inimaginável. Não, em eu relação à pergunto, situação. obviamente, né? Não para expor a sua vida pessoal, Imagina. mas É que faz por parte alguém da história. que marca Sim, a carreira, né? Faz então, parte. assim, eu sempre tenho essas pessoas que eu não posso esquecer, sabe? Eu não posso esquecer Exatamente. e sempre E tem que ser grata. agradecer. Exato. Mesmo que ela não esteja aqui mais fisicamente, mas ser grata. Mas eu sempre agradeço pelo que ela fez. Porque se não fosse pelo pontapé inicial dela, sabe? De me fazer ter coragem e de acreditar em mim mesma, talvez eu estaria lá atrás ainda, pensando que eu era aquela menininha que não podia. Eu não posso, eu não tenho condição, não dá certo, é tudo muito difícil, não vou ficar aqui. Então, ela fez uma ruptura na minha vida, ela me tirou mesmo da caixinha, sabe? Me tirou da minha zona de conforto, falou assim, vai lá, que você pode, você consegue, você vai conseguir. Não é difícil, mas se for difícil, vai do mesmo jeito que vai dar certo, né? Exato. Então, eu fui, e aí depois ela faleceu. E isso me motivou ainda mais, sabe? A acreditar, a ser forte e fazer valer a pena tudo aquilo que ela tinha também depositado em mim. E fazer a história acontecer. E aí, quando eu entrei aqui na Toledo, isso depois de algum tempo, né? Eu comecei na pós. Trabalhei um tempo na pós. Depois que eu trabalhei um tempo na pós, aí me convidaram para trabalhar no NET. Depois que é o Toledo hoje Carreiras. Isso, Toledo Carreiras. A gente vai mudando. Que antes era de estágio, né? Ainda só que o nome é Carreiras agora. Ah, tá. Então eu entrei, aí era bem assim, sabe? Parecia que eu entrava, eu ajudava a organizar o setor, tava lindo, maravilhoso. Aí a Zeli vinha,
Agora... Então, tem um setor ali, nós estamos precisando de alguém. Sim. E aí eu saí. Os gestores queriam morrer, porque tiravam você da gente, né? Foi. Aí Porque nessa época eu estava ainda no NET. Mas você vê, a administradora é assim, né? Onde chega, organiza, né? Mas é o que eu falo para os alunos. Vocês estão para quê na empresa? Para resolver problema? Exato. Com certeza. Para que o administrador é contratado? Para resolver problema. Exatamente. E até se não tiver problema para resolver, fica uma coisa meio monótona, chato, né? Não tem graça. Sem desafio, né? Sem desafio, exatamente. Então eu chegava, eu arrumava muita coisa, mexia muita coisa, modelava muita coisa, sabe? Alguns procedimentos. E aí depois, quando tava lá bonitinho, você falava assim, agora, legal, vamos começar. Agora eu vou trabalhar, né? O negócio vai acontecer. Aí vinha alguma questão. Aí eu saí do NET, fui pro NEP. Aí, nesse momento que eu fui contratada pela Toledo. Sim. Aí, nesse momento, eu consegui uma bolsa, efetivamente, aqui na Toledo e tal. E aí, eu comecei a me dedicar pro estudo mesmo e a questão de trabalho. E aí, na época, eu trabalhei... E aí, eu tive uma outra grande mulher nesse momento na minha vida, que foi a Gilmara, a professora Gilmara. Que, na época, ela era professora de Direito aqui. E ela era responsável pelo núcleo de pesquisas e extensão. Sim, certo. Não é da sua época. Não é. Eu tô tentando lembrar. Acho que eu pensei em uma outra pessoa. Depois ela foi embora. Ela foi embora para Curitiba. E aí, nesse momento, assim, eu entrei para trabalhar na parte de pesquisa. Então, ela começou a me ensinar. E ela me ensinava tudo que ela podia, tudo que ela... E assim, tudo que ela podia ensinar, ela doava. E tudo que eu queria, eu também sugava. O que ela poderia também me proporcionar. E aí, na época, ela me ensinou a questão de normas da BNT, né? De formatação de monografia. Sim, nossa, aí, super necessário, mas é complicado, né? Não é para todo mundo. Não, exatamente. E você sabe que eu ganhei um bom dinheiro com isso? Eu imagino. Eu consegui comprar a minha moto. Sério? Com o dinheiro da formatação de monografia. Mas eu também, eu virava à madrugada. Formava 3, 4 monografias na noite. Aparecia tudo na mesma época, né? Aí todo mundo deixava para a última hora. Exatamente. Era sempre no mês de outubro, setembro, outubro. Então, assim, automaticamente eu começava a ler, porque aí eu formatava de direito, de serviço social, de administração. Aí, de repente, eu estava lendo sobre algum tema de negócios, que era um plano de negócios, como eu estava lendo sobre um tema de direito. Então, estudando, né? Sobre violência contra a mulher. Exato, exatamente. Então, assim, tinha um conteúdo muito rico, porque na formatação de monografia não tem como você não ler para formatar. Sim. Você tem que ler para você ir passando, para vendo questão, e aí já ia dando uma olhada, então ia consertando algumas coisas. Referências, tudo, né? Exatamente. E aí, nesse período foi que eu estava na extensão também, junto, e aí trabalhando lá, eu aproveitava todos os cursos, porque aí, como eu trabalhava na extensão e eu tinha que participar passando a lista, porque valia a hora para os alunos. Então, eu já aproveitava, eu já assistia todos os temas, eu fazia todos os workshops, eu já via tudo que eu podia e que não podia também. E aí eu tava lá, tô aqui trabalhando, mas eu tava lá estudando também. Então, eu tava também extraindo o melhor naquele momento também. Justamente. Que era um desafio para mim, né? E aí, nesse período que eu fiquei, aí eu passei um tempo no NET, aí quando foi de novo, me chamaram de novo. Aí foi a Zeli e a Clarice. Aí olha, agora tá precisando lá na coordenação de cursos. Vamos para lá? Falei, vamos, né? Não tem como não ir. Aí eu fui. Aí foi um período que eu fiquei junto com os coordenadores de curso, né, Ju? Super tranquilo. Foi. Mas sensacional. Você vê, né? Eu acho que tem que perguntar também qual departamento que ela não participou, né? Que foi estratégica mesmo, acho que né? de direito, acho que de escritório jurídico. Não, mas eu acho sensacional Empresa júnior. Empresa porque júnior. Acaba tendo esse conceito, mas empresa júnior eu passava por alguma atividade ou outra da faculdade por mesmo. Ter aluna, conhecia. Exato. Eu acho que isso foi só mesmo na parte... O City. Talvez. Mas era muito engraçado, porque em todos os departamentos, de alguma forma, tinha alguma coisa, biblioteca, eu dei uma ajudinha, sabe? Sempre e assim, a coordenação de curso, querendo ou não, tem a visão do todo. Exato. Então, assim, a gente precisa que todos os departamentos funcionem
para fazer um projeto pedagógico, por exemplo. Então, era o apoio, né, da Juliana. Quem que era a outra naquela época? Na época era a Jaqueline. A Jaque. Que eu que entrei... foi pro Banco do Brasil depois. Eu entrei quando a Mari saiu, que eu acho que a Mari até depois voltou. A Mari tá aí. Ela tá aqui também? Que legal. Só que agora ela é assessora pedagógica. Ah, legal. Legal. A Mari, ela saiu, aí eu entrei no lugar dela. Depois a Jaque sai, depois sai você. Então, foi, né? Eu não sei se foi ao mesmo tempo. Era uma coisa de louco, assim. Não sei porque a gente acabava. Sim. Para trabalhar ali, eu tô falando porque eu trabalhei ali também, né? Para quem não sabe. Tinha que ser o melhor. Claro. Né? Porque a demanda é muito extensa e acaba dividindo por cursos. Sim, além de ser de confiança, né? Uma pessoa e tem acesso a todas as é. informações, enfim, a gestão do curso. Só que aí a pessoa vai passar em outro concurso, vai passar em outro lugar, que foi o caso da Jaque, né? A Jaque foi ótima. E ela passou no concurso do Banco do Brasil. E assim, o legal da coordenação é que você lida com pessoas diferentes. É o coordenador de direito, é o coordenador de contábeis, é o de negócios. É a questão na época tinha a parte que estava começando a mudar o formato da Toledo, aí entrou a parte de tecnologia. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo, assim, muita coisa bacana e muita gente, muita diversidade, né? Ao mesmo tempo, que você tinha que saber lidar. Isso, eram públicos diferentes. Ao mesmo tempo que você estava lidando com coordenação da parte de serviço social, você estava lidando com coordenação de direito. Então, é um extremo totalmente oposto, assim, que são diferentes, mas que fazem totalmente sentido, assim. E aí, nessa época que eu tava ali tô falando, gente. Não, mas é ótimo, é pra isso mesmo. E na época que eu tava ali na coordenação de curso, e aí nisso eu já tinha terminado a faculdade, eu já tinha acabado, tinha feito meu TCC, que até na época foi o plano de negócios, inclusive o meu plano de negócios foi junto com a Débora, da Expertise. Ah, legal. Ela foi entrevistada aqui também. E o nosso plano de negócio foi um case muito bacana, porque a gente fez um TCC de implantação da Subway aqui em Prudente. Nossa, gente. Então foi assim... Sou cliente, inclusive, né? Exato. A gente fez todo o trabalho. A gente foi para Londrina pesquisar. Sério? Foi uma imersão muito grande, assim. Tanto que no final foi o Sasaki e a Maria Cecília, né? No final perguntaram, vocês vão implantar aqui em Prudente? Quando que vocês vão começar o negócio? Eu falei assim, não, a gente não tem de tempo, não tem verba, né? Mas se você quiser financiar... Estamos exatamente. Aí anjos, né? Estou pronta. De plantão. Exatamente. Temos o know-how aqui, né? Opa, o mais importante. E aí, na época que aí eu saí, e eu estava ainda na coordenação, surgiu uma oportunidade na cooperativa. Uma cooperativa de crédito. Era uma entrevista para uma vaga da área de controles internos, da área de compliance. Que é bem falada agora, né? Tá bem a questão da governança corporativa. Agora está bem no auge, né? E busca de transparência. Então, eu fui para uma área, que era controles internos e auditoria, que eu não tinha. Eu ainda não tinha. E mais do que isso, eu não ia trabalhar nem numa empresa pública, nem numa empresa privada. Era numa cooperativa. Sim, é outro modelo de negócio. É outro modelo de negócio. Que passa, né? Na formação, passa essa questão da cooperativa. Né? Exatamente. E o cooperativismo, ele é uma ideia totalmente diferente daquilo do que a gente aprendeu. Então, eu tive que ir lá. Primeiro que eu tive que voltar a estudar para poder aprender sobre o que eu fui contratada, porque a pessoa que me contratou acreditou em mim e viu o potencial. Então, eu fui ser contratada porque eu ia implantar eu era a primeira da agência. Então, eu fui implantar na agência. Aí eu tive que ir para outras cooperativas, conhecer a metodologia, trazer para cá, aplicar e construir aqui. E nesse paralelo, estudar sobre o cooperativismo, porque eu também tinha que saber sobre as leis, sobre tudo que estava acontecendo. E foi um tempo, assim, muito bom. Foi um desafio muito grande. Ô, Ju, e é bacana isso, né? Como eu falo, quando eu leio, né, a sua história do que você contou para nós, e a ideia de uma carreira planejada, exatamente porque você assume esses desafios, coisas novas que você vem, que você desenvolve, e aí você vai para um outro estágio. Exatamente. E assim, me motiva muito essa questão, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que a gente não pode parar de estudar.
a todo momento a gente tem que estar se renovando, se reciclando. Não, e estudo, quando eu falo estudo, não é só estar num MBA, estar numa pós-graduação. É o estudo que eu faço sozinha, é o estudo que eu faço com uma amiga, é um bate-papo que eu É o aprender a aprender, marco, né? para discutir um assunto que não tenho tanto conhecimento com o Tarcísio. Então, é isso aprender, estar disposta a aprender. E hoje, com a internet, né, não preciso nem comentar. É assim, Exatamente. é um vasto poder que você tem de você buscar informação. É uma fonte ilimitada que você vai lá o tempo todo e você pode estar buscando novas coisas. Mas depende muito da sua decisão. Sim. Então, assim, eu quero saber mais sobre esse assunto. Onde eu vou fazer? Onde eu vou buscar? E fora, eu acho que as pessoas que estão no nosso entorno, assim... se você tem algo a me oferecer, eu posso pegar o melhor de você. Sim. Porque se é uma pessoa que quer se doar e que quer ensinar, ela vai te dar o melhor dela. Ela vai fazer isso acontecer. Não, isso é legal. E às vezes, né, até mesmo os alunos não param para pensar o tanto que a gente tem também para oferecer além da disciplina, né? Sim. Porque a gente sempre conversa sobre isso, né? Porque a gente realmente está preparando para o mercado, né? E a gente tem, lógico, experiência, a gente já bateu muita cabeça, né? Desde que a gente começou a estudar, trabalhar, etc. E vai muito além, né? Eu vejo assim que até mesmo outros departamentos como empresa júnior, que a gente tem também a parte de consultoria, que a gente está ali junto com os alunos também, e outros projetos da instituição, igual você falou, participa de tudo. O próprio podcast. O próprio podcast, exatamente. Então, com certeza, acho que foi, lógico, tinha que ser você mesmo para esse episódio de hoje, porque isso mostra essa progressão, mas de uma maneira inspiradora. Sim. A gente quer pessoas realmente, né, Jô? Que compram um desafio e, igual você falou, abriu uma área em compliance. Vou estudar. A parte cooperativa também é um desafio, não tem muito ainda na região. Eu vejo que você pegou ali meio no começo, né? Sim. Que isso tudo é muito novo para nossa região. Recente. Ainda é, né? Então, lógico, tem outros lugares que já tem há muito tempo, mas na nossa região ainda não. Então, assim, a gente precisa realmente ver essas lacunas no mercado para estar inserindo ali, né, os nossos projetos e... Enfim, construir a nossa carreira, né? Eu acho que o que tem de bacana na história da Juliana, que eu queria, principalmente para os nossos alunos, para quem quer estudar aqui, é que ela não se vitimiza em nenhum momento, né? Então, assim, a minha família não tinha condições e aproveitar as oportunidades e poder crescer e poder se desenvolver. E olha, quando eu pergunto, como que você comia? Você trazia? Né? Pra gente poder entender. E não tem uma fala vitimizada nessa história, né? Não tem algo que faz com que a gente se sinta... Nossa, é verdade. Porque... Nossa, coitada, né? Não, olha, eu tinha isso e disso eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Tinha um limão e fez uma limonada, né? Literalmente. É aquela história, sabe? Eu acho que é meio clichê, mas eu posso ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Sim, então, por que não meio cheio sempre? Claro. Eu acho que tudo que a gente pode ver, algo que a gente pode tirar de melhor daquela situação. E eu tento sempre ter essa visão, sabe? De ser muito positivo e acreditar mesmo que vai dar certo. Porque quando a gente acredita que vai dar certo, já é meio caminho andado. Com certeza. Então, você pode estar ali no ponto zero, no marco zero, mas se você está acreditando que vai dar certo, você pode confiar que você vai conseguir. Com certeza. E mais do que isso, acho que para os alunos também, a questão do plantio, né? Porque muitos alunos, ou muitos alunos, profissionais, pessoas, todo mundo, acha que vai colher sem precisar plantar. Exatamente. Então, assim, o plantio ou que faz olha parte. Você agora numa grande empresa e fala assim, nossa, ela teve sorte. Isso, nossa, tem uma bronca disso. Eu adoro quando eu escuto isso. Nossa, a Juliane teve tanta sorte. A Juliana também, olha o Tarcísio. Nossa, é terrível, né? Nossa, que sorte. Exatamente. Pois é. Exatamente. Jeito. E você teve até uma experiência no exterior também, né? Tive. Como é que foi isso? Quando eu estava lá na cooperativa, depois de um tempo, porque como eu tinha feito gestão de pessoas e eu amo de paixão a parte de pessoas. É o que realmente me motiva. É o que essa troca, ensinar, ajudar, fazer a outra pessoa crescer também. E aí na cooperativa, como eu estava numa área de auditoria e principalmente controles internos, porque um controller é simplesmente ele vai lá, ele aponta o que você fez de errado, vira as costas, passou 2 meses, ele volta para ver se você fez de errado e aponta de novo como uma não conformidade, até que vire uma conformidade. E aquilo me deixava assim, porque por mais que eu ajudasse com um plano de ação aqui ou ali, eu não podia interferir muito, porque senão acabava meio que entrando num contexto, misturando as coisas. Né? Exatamente. E aquilo começou a me fazer um pouco mal. Eu falei assim, não, tá na hora de mudar de fase, vamos mudar de fase. Foi aí que eu fiz o coach com a Roberta.
Que aí eu fiz um coach com ela de autoconhecimento. Legal. Eu acho que isso é o principal, se conhecer para saber o que você quer. E naquele momento eu vi que eu estava errada ali. Eu precisava de outro trabalho, eu precisava de buscar aquilo que eu realmente tinha vocação para fazer. E aí eu decidi, eu falei assim, eu vou... E aí até uma história bacana dessa questão. A gente adora as histórias, né? Essa Das parte boa. Depois do coach, um dia eu saí para tomar uma cerveja com a Débora. E nós duas sentadas, a Débora da Expertise, ela sentada comigo, conversando. E aí eu falei para ela, falei assim, eu preciso de um trabalho, me ajuda, alguma coisa, vamos lá, vamos Vou te mandar um currículo. Eu vou te mandar um currículo. Eu falei assim, mas na verdade, antes de eu começar outro trabalho, eu queria mesmo viajar. Porque no coach eu descobri que isso era uma coisa, uma necessidade minha, sabe? Essa vivência. Eu falei pra ela, falei assim, eu tô pensando em pedir demissão, aí eu vou, faço um mês, volto e arrumo outro trabalho, já começo aí num período meio que, aí eu já comecei, a partir de determinado momento eu já comecei meio que planejar, sabe? Sim. Aí ela falou assim, mas já que você vai um mês, por que você não fica 3? Você tá indo um mês... Fica 3, já aqui que é um mês e 3, para quem vai tomar essa decisão. A decisão boa. Eu falei assim, acho que eu vou pensar sobre isso, acho que vou colocar aqui na minha pauta para pensar sobre. Quando foi no momento de fechar a conta, né, veio o garçom, ela pegou a conta, ela falou assim, não, deixa que eu pago. Aí ela falou pro garçom, ela falou assim, pode deixar que hoje eu pago a conta. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque minha amiga tá indo pro exterior, ela vai fazer intercâmbio, ela precisa começar a juntar dinheiro. Sensacional. Nossa, aquele momento, sabe quando virou uma chavinha? Virou uma chavinha dentro da minha cabeça, aquele momento eu tomei posse e falei, não, eu vou sim, é verdade. Sim. Depois eu pago na volta, amiga. E a parte mais engraçada, eu decidi fazer intercâmbio com o meu inglês super básico. Não, mas super básico. Não tem problema. Eu só sabia pedir água, pedir comida e socorro. Mais nada. Tá bom? Tá bom, né? Já. Mais nada. Água, comida e socorro? Tá ótimo. Acho que dá pra ir. Dá pra se virar. Ai, gente, foi. E aí, naquele momento, aí eu montei um roadmap para poder ver uma trilha, né? Fiz um plano de ação mesmo para aquela ação, porque entre esse momento da decisão e até a viagem em si... E o dinheiro que você tinha economizado no café? E o dinheiro que eu tinha economizado no café, porque era o primeiro dinheiro do cofrinho ali do... Claro, é o start, Era o primeiro, né? Era o primeiro, não tinha mais, né? E aí, aquele momento, eu decidi, comecei a montar um plano de ação. Foi aí que eu comecei a ver a questão de dinheiro, ver escola, fechar, pesquisar, e ver para onde eu ia, tudo mais. Aí vendi meu carro, aí fui, sabe, montando toda uma estratégia. Sim. Aí pedi demissão e fui. Gente, quando eu fui para passar 3 meses, eu coloquei meu pé lá, eu falei assim, não, eu preciso ficar no mínimo 6. Você foi para onde, Ju? Eu fui para Toronto. Foi logo Canadá. ali. Logo ali, né? Gente, e assim, eu cheguei lá sem conhecer ninguém, sem falar a língua, sem, assim, totalmente sozinha. Nova no pedaço, né? Nova em carreira solo mesmo, sabe? Eu não sabia nem pegar um transporte público. Tanto é que quando eu cheguei lá, que a minha hostel foi me explicar, né? As questões da convivência, como funcionava o transporte público, tudo mais. Ela ficou ali 1 hora me explicando, porque eu entrei, cheguei, e ela 1 hora, e eu tinha passado já, tipo, viajando a noite inteira, à tarde, eu tinha saído daqui de Prudente fazia uns 2 dias. E eu tava assim, sabe quando você tá cansada? E ela ficou 2 horas falando, e eu tentando com o Google Tradutor. Sim. E ela falava, eu tentava traduzir, sabe? Aquela questão, depois de 1 hora, que aí mais ou menos a gente se entendeu. Aí ela tirou uma folha impressa. Tá aqui agora as regras pra você que eu acabei de te falar, tá? Não acredito. Vontade de falar pra ela, poxa vida, porque você já não me entregou logo no começo. E aí ela me entregou o papel ali, eu fiquei com cara, olhando pra cara dela depois de todo o desafio. E assim, por isso que eu falo de novo que eu tenho anjos na minha vida. Eu caí numa casa em que ela era coordenadora pedagógica numa escola. Uau. E tinha uma diretora também, das 2 pessoas que moravam na casa. Bacana. Então, assim, elas queriam me fazer realmente aprender inglês. Então, elas me faziam conversar professoras. somente... professoras, conversar somente em inglês, elas me corrigiam. No começo, eu ficava falando com elas, mas ninguém entendia ninguém.
É sério, ninguém entendia ninguém, nada. Aí depois de um tempo, porque aí foi mais um momento de aprendizado, porque eu ia para a escola e aí, como eu decidi ficar mais do que eu tinha me planejado, eu não tinha recursos para ficar 6 meses, mas eu tinha decidido ficar 6 meses. Então eu tinha que fazer algo para aquilo acontecer. Sim. E aí eu precisava arrumar alguma coisa para fazer lá, algum trabalho, alguma coisa assim. E aí nesse período, só que eu precisava melhorar meu inglês. Porque vai trabalhar como? Como? Então, o que eu fazia? Eu estudava de manhã, à tarde eu ia para a biblioteca lá da escola, ficava estudando. Então, assim, eu conversava na fila do supermercado, conversava no ônibus, conversava no metrô, fiz amizade, os meus amigos coreanos. Então, eu tentava explorar ao máximo para poder tentar, assim, evoluir de forma mais rápida, assim, no inglês e poder ficar lá um pouco mais, né? E eu acabei conseguindo. Consegui ficar, no final das contas, eu acabei ficando 6 meses. Caramba! E foi, assim, uma das experiências que realmente me mudaram. Realmente me mudaram e me marcaram de tal forma que assim, expandiu minha mente, me deu uma visão de mundo, que realmente a gente para pensar e fala assim, olha, existe vida além de Prudente. Exato. Existe vida além disso daqui que a gente aprendeu, além desse mundo. Só que aí o mais legal é que você vê que existe esse mundo tão grande, você mesmo assim escolhe estar aqui. Verdade, com Porque certeza. você voltou. Porque eu voltei, exatamente. Sim. E tô criando raízes aqui. Então, é isso que é o legal, de você saber que tem tudo isso, mas que você pode Voltou desempregada. Voltei. E a Débora te chamou para tomar um café? Ou não? Não, você acredita? Não. Não, brincadeira. Foi por meio da expertise que eu acabei depois arrumando, né? Legal. Porque o que acontece? Quando eu voltei, que aí você volta com uma sede diferente. Sim. E aí eu voltei, eu decidi que eu ia abrir minha própria empresa. Aí eu falei assim, não, agora vou abrir minha empresa. Ou eu vou abrir minha empresa, o plano A, ou o plano B era eu arrumar trabalho em alguma multinacional e ir embora mesmo de Prudente. São Paulo, alguma coisa assim. Bacana. Então eu já falo inglês. Sim, já tá preparada. Consigo entender as pessoas. Já dava pra me virar. Já dava pra fazer uma reunião, porque antes era o café, como que era? Água, comida e socorro. É ótimo. Aí já dava pra... Vou participar de reuniões, enfim. Bora. E aí eu falei assim, não, eu quero alguma dessas situações. E aí eu montei uma empresa que foi uma empresa de mapeamento de processos. Mapeamento de processos, consultoria em mapeamento de processos e questão de organizacional, de empresas e questão de manualização e questão de treinamento e capacitação de equipes, né? Que é focado mesmo tanto em pessoas quanto em processos, que eram 2 áreas que eu gosto bastante. E aí, nesse momento, foi quando apareceu uma oportunidade de uma entrevista lá na Montei Funada. Tá. E aí, foi até intermédio lá mesmo da expertise. Quando eu fui, aí eu fiz a reunião com o diretor, né? Com o Renato Funado. E aí, nesse momento, foi que eu tive, assim, um grande encontro no sentido de oportunidade. Sim, com certeza. Porque eu cheguei numa empresa, que é uma empresa familiar, mas que é uma empresa familiar diferente, porque eles têm uma visão de futuro e uma visão de crescimento. Então, eu fui abraçada tanto pelo Renato quanto pelo seu Antônio, né? Que é uma cultura diferente, que é uma cultura familiar. E um bom desafio, né? Mas mesmo também, assim, é uma questão mais visionária, sabe? De crescimento em pensar na comunidade, de focar nas pessoas. E aí, naquele momento, eu falei assim, opa, tem uma oportunidade aqui. E aí na época eu entrei como coordenadora administrativa. Tá. E aí eu vi, quando eu entrei na empresa, acho que tinha umas 10 pessoas trabalhando na empresa. Certo. E a empresa foi crescendo. Isso há 8 anos atrás. Foi crescendo e aí conforme foi crescendo e eu vendo essas oportunidades, eu meio que montei um case de fazer a minha consultoria dar certo na empresa. Sim, foi o que eu imaginei. Eu tenho aí. Exatamente. Já te cortei, né? De montar, assim, tudo que eu gostaria, sabe? Olha, eu posso mapear processos aqui, eu posso treinar pessoas, eu posso capacitar, eu posso desenhar fluxo, eu posso construir aqui dentro. E eu tinha essa autonomia, porque é um lugar fantástico e eu estava fazendo exatamente o que eu gosto, exatamente o que eu amo de fazer. Então, eu meio que uni o útil ao agradável e nisso eu fui crescendo.
crescendo dentro da empresa. Hoje a empresa tá ganhando proporções aí na região. E graças a Deus que cresça muito mais, porque acho que quando a gente percebe que se a empresa crescer e eu cresço junto, a gente torce mesmo para que cresça, né? Sim, lógico. Claro. Então, a ideia é sempre essa. Eu quero que cresça internacionalmente, que se desenvolva, porque eu estarei junto. Exatamente. E mesmo que não esteja para o resto da vida, que pode chegar uma hora de você tomar uma decisão, enfim, né? É um momento que vai marcar, que já tem marcado nesses 8 anos, uma trajetória que, se você perde essa... Fala, não, agora eu vou empreender, porque querendo ou não, a gente fala muito de empreendedorismo aqui, né, Ju, com as mulheres. O empreendedorismo tem algo que também nos move, essa autonomia, né, essa questão que possibilita essas portas que se abrem, essa coisa de você estar com um cliente hoje, outro cliente amanhã, isso é muito bacana, ainda mais para você com esse perfil de movimento. Mas também falar, poxa, eu vou implantar exatamente tudo que eu sei que eu quero aqui, né? Sim, e nossa. isso depois vai virar o meu case de sucesso e eu posso fazer em outro... Não pode ouvir, né? A ideia aqui. Ela só tá brincando, gente. Não, né? mas o grande desafio, porque hoje eu tô com 3 grandes áreas, né? A parte financeira, administrativa e recursos humanos. Então, eu consigo, em 3 grandes áreas, fazer grandes conquistas. E transitar, né? Exatamente, desafio. E o principal, E quantos colaboradores tem hoje lá? Hoje, estamos Você tinha 10 quando vocês começaram, total, né? Hoje a empresa já tem mais de 200. Gente, que bacana. Que bacana. Mais de 200, Acho que comigo, assim, na minha equipe, eu acho que umas 30 direto. Que você coordena, que é da sua liderança. Dessas áreas, assim. Então, é uma mudança que eu parti de lá de trás e fiz tudo isso, essa construção. E eu acho que é o bacana, porque lá eu consigo fazer o que é o meu objetivo, que é incentivar pessoas, mudar trajetórias, construir carreiras para essas pessoas também. E fazer com que as pessoas evoluam nesse sentido. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente fica numa posição de líder, você acaba de... Você tem que se colocar de lado para aquela pessoa crescer. Então, e a ideia, eu sempre falo isso, até escrevi isso no texto na semana passada, que ele seja melhor que eu. Exatamente. Que aí é o pulo do gato, né? Exatamente. É verdade. Eu quero pessoas que são melhores que eu. Quero pessoas com formação melhor que a assim, minha. eu não fui sua professora... Eu não sou tão velha assim, né, gente? Mas eu tenho certeza que quem vai te ouvir, que foi seu professor, que vocês já são mais velhos, né, Tarcísio? É verdade, olha lá. Eles vão adorar isso. Eles vão matar a gente, não tô brincando. Não é que eu não... mas foi ontem. Uma brincadeira. Foi ontem, não, e assim, são todos meus colegas, porque... Eu tô ficando chateada com essa conversa. Foi ontem. Não, eu estava em outra área, mas eu já estava aqui. Sim, antes de tudo isso, verdade. eu já estava aqui. Eu sou formada há 20 anos. Mas o que eu queria dizer é que quando eles vão te ouvir, ou se eu fosse sua professora, eu estaria aqui numa situação de admiração e olhando, falando assim, nossa, acho que ela já é melhor do que muita gente, né, que está aqui, enfim. Com certeza. Então, esse sentido que para mim tem que ser. Toda vez que eu trabalho com formação de líderes, eu falo isso. E é uma satisfação, né, para nós professores. Nossa, é uma satisfação. E a gente quer isso mesmo, que eles batam asa e voem muito mais alto, né? Exato. Nós vamos levar os alunos lá para conhecer, né? E é mais vamos do que lá, isso. o trabalho dela. Sim, ainda mais que tem engenharia, né? Nós temos estagiários aqui da Toledo também. Eu tô querendo saber, assim, meus alunos de administração, contábeis, não tem vaga lá? Não tem? Temos. Opa, mas às vezes não é aluno meu ainda, né? Então, às vezes Nós temos de administração, marketing não. Não. Mas não é aluno meu, então por isso que eu não sei. Uhum. Não, mas assim, e hoje a gente lida com gerações distintas, né? Porque hoje você não, e a melhor coisa é você ter estagiário, porque eles trazem um novo sempre. Exatamente. E assim, eles te motivam a aprender, porque você não sabe, ele vai querer que você dê conta de ensinar. Exatamente, Ju, mas ao mesmo tempo que você está lidando com a geração X, tá dando com uma millennials, aí vai em AZ, aí é muita, assim... E aí você não sabe nem que geração que você mais. Peraí. Não, é sério, tem hora que assusta um pouco, porque você tem que se encaixar naquela realidade, porque hoje as pessoas, elas não buscam mais o que, por exemplo, eu buscava quando eu comecei. Então, hoje, os profissionais, os jovens estudantes que estão saindo da faculdade... tem uma pergunta sobre isso aí, né? Sim.
Eles escolhem onde quer ficar, onde quer trabalhar. E é isso que faz a diferença, é conseguir colocar esse balanço, sabe? De misturar e ao mesmo tempo que eu estou motivando uma geração X, eu estou motivando uma geração ali, a última. E isso é complicado, porque são visões diferentes, uma agrega a outra, e isso constrói, isso que faz tudo ficar muito, muito rico, né? Rico. E Exatamente. diverso, né? Acho que é importante citar isso mesmo, né? E a organização ela tem que estar preparada para tudo isso, né? E as organizações que são realmente referência, elas dão valor principalmente nessa questão pessoal, nessa projeção de carreira e nesse reconhecimento que a gente sabe que é o que não é só isso que mantém, né? Um bom clima organizacional também, né? Vou entrar aí, a Ju pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas eu vejo também que os alunos que estão entrando, estão procurando coisas diferentes, igual você falou, do que a gente às vezes procurava anteriormente, que era às vezes a gente brincava, né? Virava a noite inteira trabalhando, olha que coisa bacana, besteira, né? E hoje a gente vê, né? Olha só. E essa coisa do imediato, né, Ju? Exato. Que parece, você contando, parece que foi tão rápido que tudo... E aí você sabe, né? Das noites mal dormidas, de não comer bem, de estar cansada e ter que entregar. Exatamente. Teve virar 12, 13 horas trabalhando. Sim, de fazer... exatamente. E assim... Como que dá certo? Como que você consegue? Né? Tem hora que a gente parece que vai ficar um pouquinho doido, assim. E às vezes o aluno, ele entra, o profissional, ele entra no mercado muitas vezes, nem o aluno só, e ele fala, não, eu quero isso aqui para ontem, né? Eu quero fazer o meu primeiro milhão em tanto tempo. Ju, isso é fantástico de você falar, porque hoje os jovens, eles já entram com a sensação de que, eu quero ser CEO. Eu não quero ser estagiário primeiro, eu não quero passar, não, eu já quero entrar lá em cima já, porque senão para mim não tá bom. Sim. E hoje acho que isso é uma coisa que tá bem assim no auge, que é a questão da soft skills, que é as competências. Sim. Hoje, se você não tiver. Se você não tiver competência hoje, acho que a competência é muito maior e mais importante. Porque o técnico, olha o que você conta da sua história, Ju, o que você não sabia do técnico, você sentou e aprendeu. Exatamente. Sim, mas e as competências comportamentais? Exatamente. Você senta e vai ler e fala assim, que bonito isso aqui, né? Então, assim, por exemplo, essa ação que você teve com essa ideia de fazer o coaching, porque não é algo barato, é um investimento que se faz. Eu passei por isso e, de fato, também na expertise, né? Só que com a Camila. E sempre falo para os alunos que é um marco, é uma divisória na minha carreira. Foi a Toledo que proporcionou, não foi eu, né, que investi, mas que é um marco na minha carreira, sabe? Mas as pessoas querem... Eu vou fazer, eu vou ler, eu vou encontrar alguma coisa, vou ter um momento de virada de chave que não é tão simples como assim, se fosse que é um uma processo. Receita de bolo, né? Sim, é verdade. E hoje você está numa empresa em ascensão, né, que está crescendo exponencialmente, com uma equipe mínima aí de 30 pessoas e que você não quer parar, né? Você quer que eles se desenvolvam, porque consequentemente essa galera vem junto com você e outras pessoas, enfim. Até porque não é quantidade, né? É qualidade. Exato, nossa. É o que a gente busca, né? A gente precisa ter qualidade naquilo que a gente faz. E assim, a gente acaba sendo responsável por vidas. Então, você tem lá 30 pessoas lideradas por você, só que você faz vezes 4. 3,9 pelo IBGE, mas a gente vai falar de 4. Que são 4 pessoas que convivem diretamente com essa pessoa. Então, o pai, a mãe e o irmão, ou a esposa e 2 filhos, enfim, o marido e 2 filhos, né? Ou uma tia. Ou seja, é um universo muito maior do que a gente visualiza ali no cotidiano. Porque aquilo é transformado também na realidade dessas pessoas. Exatamente, Ju, porque isso é engraçado, que eu falo sempre. Não existe a Juliana profissional e a Juliana pessoal. Não tem como eu me colocar numa caixinha e de manhã entrar, abrir a porta e falar assim, olha, agora eu estou entrando na caixinha Juliana profissional. Verdade. E isso é as pessoas que estão lá também se dedicando, as pessoas que estão trabalhando. Quando a gente lida diretamente com pessoa, essas pessoas, elas trazem uma bagagem de fora, elas têm uma vida que está acontecendo lá fora, elas têm problema lá fora, ela tem situações que estão acontecendo, ela tem os desejos, os sonhos, as questões pessoais também que coloca à frente também. E se a gente não conseguir ter uma visão e olhar para essas pessoas com zelo, com carinho, com cuidado,
realmente vira número. E não é isso. E números que adoecem. Exatamente. Né, o Tarcísio. Exatamente. Números que adoecem. Por isso que é bacana, assim, eu falo que hoje eu estou numa empresa muito legal que pensa realmente nas pessoas, que acredita realmente no potencial das pessoas. E isso calha com os meus valores. Eu acho que isso é o principal, sabe? Eu não escolho ficar ali por algo que me proporcione, por uma questão de status ou financeiro. Não, eu escolho estar porque aquilo bate com o que eu sou. Bate com seus a minha valores, essência. com seus propósitos, Exatamente. né? Com aquilo que você quer também para sua vida, para o seu Exatamente. futuro, para sua família. Exatamente. Acreditar e fazer com que o outro também evolua. Que eu acho que a gente diante de todas essas pessoas que ouvem, eu tenho muita gratidão dessas pessoas que estiveram no meu caminho, elas deixaram um pouquinho delas para mim. Eu sei que elas levaram um pouquinho de mim, mas eu sei que elas deixaram. Então, esse pouquinho que elas deixaram, eu tento fazer também a diferença para ver se eu consigo plantar alguma coisa e deixar alguma coisa para as pessoas também. Aquela que corrente do bem, né? Tanto que... Exatamente. Por exemplo, você falou da Débora hoje várias vezes e ela falou de outras pessoas. Então, é esse ciclo que a gente precisa construir. E tem algo, né, Ju? Antigamente as pessoas eram lembradas pelo nome da empresa. Então, assim, era a Juliana da Mampei Funada. Você, para mim, é Juliana Ribeiro. Você está na Mampei. Né? O Tarcísio é o Tarcísio Coelho. Sim. Ele está na Toledo, ele está na empresa dele. Eu estou na minha empresa, eu estou na Toledo. Né? A Toledo é uma empresa, é uma instituição, uma unidade, assim como a Mampei. Então, se conectar com a marca não é necessariamente essa ideia de vestir a camisa, é muito mais do que ser lembrada pelo nome do negócio. Tarcísio, você me corrige se eu estiver falando errado. Tô adorando esse daqui. Mas para mim é essa conexão com os valores. Porque aí faz sentido para mim eu ser Toledo. Exato. Né? Vai muito além, muito mais faz sentido eu ser Funada, Mampei Funada. Exatamente. Hoje eu sou Mampei Funada por conta dos valores. Que os valores que eles possuem e que realmente é o valor da empresa também é o meu. Então, e que se um dia... eu também realmente acredito naquilo. Então, a gente decide ser, a gente decide estar ali para a gente fazer o nosso melhor, porque realmente a gente faz com amor. E quando você tem um cargo, né, você usa esse termo, né, eu estou nessa condição. Sim. Porque amanhã você vai estar em outra. Exatamente. Né? E outras pessoas em outras. Então, acho que isso parece que são coisas simples, falas simples, mas que dão de fato sentido para aquilo que a gente é naquele momento, né? Então, hoje eu estou nesse lugar. Exatamente. Mas amanhã eu posso estar em outro. E até mesmo para motivar as pessoas que estão em volta da gente. Porque se eu não sou gerente, eu estou gerente, esse é um cargo que, por exemplo, se acontecer alguma coisa que eu estiver fora amanhã... Ganhou na loteria, gosto de falar isso. Ganhou na loteria, não deu tempo de voltar, né? Não fez o barulhinho. Poxa. E assim, ganhou na loteria. Tá? Vai assumir outra pessoa, vai abrir o seu computador, tá tudo ali, sabe? Mais do que isso, a outra pessoa que sentar ali, que eu acho que a gente tem que fazer sempre isso, eu prezo muito, a gente tem que fazer muito para que outra pessoa sente no seu lugar, independente se você estiver ali ou não. A outra pessoa faz. E isso significa que a outra pessoa também está crescendo. E então, significa que você fez bem, né, Ju? Exatamente. Porque você deve ter uma organização, um planejamento e tal, que abrir... Eu fiz isso na minha licença maternidade, eu tive muito cuidado, assim. Eu preparei a minha licença para a pessoa que assumiu. Para você ter ideia, nos 5 meses, né, que fica, porque tem um mês de férias, né, mais os 4 meses, me ligaram uma vez. E não era para uma dúvida, era para uma situação que eu tinha que estar ciente do que estava acontecendo. E isso foi muito positivo para mim. Eu sempre trago como experiência. Porque se eu deixasse uma bagunça, toda semana ia me ligar e perguntar e mandar mensagem. Nada assim, como se... Né, para eu poder viver aquela experiência. Então, isso são processos, né? Organização dos meus processos de trabalho. Verdade. E eu acho assim, e nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia, acho que houve muitas mudanças. Sim, com certeza. Muitas mudanças, por exemplo. E acelerou muito, e se intensificou muito, acelerou muito. Então, assim, você precisa ter uma situação que dê para trabalhar home office, você precisa ter uma situação para se ausentar. Então, acho que isso também faz com que você realmente
esteja preparado para essa questão e para ser melhor também. Sim, exatamente. Acho que a gente tem que ter essa evolução contínua todos os dias, não tem como, né? Sensacional. Ô, Juliana, deixa eu perguntar. E quais são os próximos passos aí que você tem para a carreira, né? Lógico que a gente viu aí que tem essa progressão, tem muito mais coisas que a gente quer saber também, né? Mas assim, é uma aula de liderança, não precisa abrir tudo, né? Não precisa abrir tudo, exatamente. Você está estudando agora? Conta assim, quais são? Na verdade, eu ainda estou terminando a pós, você acredita? Essa de... A pós, isso. Porque na pandemia, eu meio que dei uma parada, porque eu fazia presencial. A 2018 você começou, então, essa gestão financeira. 2018, E aí, 2019, era para eu ter terminado meados de 2020. Então, aí, quando começou a pandemia, eu parei porque eu queria meio que fazer presencial. Então, aquela esperança, vai voltar logo, sabe? A gente sabe como é que foi. A gente lembra, ainda, mas não volta, gente. Então, eu decidi agora terminar, porque não adianta passar para frente, preciso logo encerrar esse ciclo. Então, eu já estou nos finalmente, terminando ela. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu não paro. Então, eu sempre estou buscando um curso, alguma atualização na minha área. Essa questão mesmo da incorporadora e construtora é uma questão que eu aprendi muito, porque quando eu entrei na MonPay, eu realmente tive que buscar conhecimento de novo. Mais uma vez, eu tive que ir lá e estudar sobre, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não era engenheira, eu tinha feito administração de empresa, não tinha nenhum know-how sobre esse nicho de mercado. E eu tive que buscar. Então, eu tive que buscar sobre a construção civil, eu tive que buscar sobre o ramo, eu tive que aprender legislação sobre isso. Então, eu fui atrás para poder aprender. Uma imersão mesmo, Uma né? imersão, exatamente. Mais Exatamente. Então, assim, esse momento eu falo que dos últimos anos eu venho construindo muito minha carreira em estudos nesse segmento, porque é uma lei que muda e você tem que ir lá e estudar sobre uma questão, é um patrimônio de afetação aqui, é uma questão de nova lei, Então, sempre tem alguma atualização que você precisa estar lá na imersão e saber o que está acontecendo. Porque hoje, na questão de negócios, uma mudança na lei é uma visão que você tem diferente e é um custo que você consegue tirar. E que você consegue ir lá e fazer de outra forma. Então, eu tento buscar isso para me manter atualizada e buscar também essa atualização para trazer para dentro da empresa também, visando o crescimento. Então, eu sempre estou tentando me atualizar e buscando alguma coisa. Eu realmente eu tento não parar, assim. Tá. E não é nem por... gente, de repente, minha amiga fala, você não tem nada para fazer, de repente você fala assim, vou ali fazer uma pós, né? e essa é a vida. Eu acho que estudar faz parte, a gente ter essa contínua alimentação faz bem, dá uma renovada, dá uma reciclada, porque a gente sempre precisa ver coisa nova. Ô Ju, quando você chegou aqui, você falou pra gente fora, né, em off, mas falou aqui também, pra todo mundo ouvir, porque eu, né, já deu mais de 1 hora, tá? Ai, meu Deus. Gente, sério? Você não tinha nada pra contar. Tipo, quem sou eu na fila do pão? Foi esse termo. Exatamente, quem sou eu na fila. Então, imagina, muito bacana. Uma aula. É uma aula e, assim, uma história de vida super legal. E como todas, né, que passaram já por aqui, as que virão, enfim. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Nessa trajetória toda, você mudaria alguma coisa? Se você tivesse um conhecimento que hoje você tem, você faria algo diferente? Ju, não mudaria nada. Eu faria exatamente igual. Acho que com todos os erros, com todos os acertos, porque realmente tudo que eu construí, tudo que eu vivi até aqui, da mesma forma como eu vivi, sem tirar nem pôr, acho que me fez ser quem eu sou. Me construiu, sabe? Trouxe a minha essência. Então, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, trilhado o caminho que eu trilhei, conhecido as pessoas que eu conheci, troca de informação, tudo isso não seria a Juliana que é hoje. Eu não conseguiria ser quem eu sou. Então, e, assim, uma coisa que marca também na história da Ju, né, Tarcísio, essa questão do network. Que ela falou assim, as pessoas, né, essa coisa das pessoas para ela. Porque o aluno, às vezes, ele acha que o network vai acontecer quando ele sair da faculdade, aí agora eu vou, né? Ou quando ele vai para o estágio. Movimentar depois, e o network é para sempre, né? Ele acontece a todo momento. E ele não acontece quando eu termino a faculdade, né? Ele acontece... Então, aqui a gente está com um aluno de marketing, que você
está conhecendo hoje e que uma outra pessoa pode conhecer nos alunos que a gente chama para assistir, para ajudar a gente e tal. E vai lembrar, né? Olha, eu preciso de tal... A Débora veio aqui, já pediu uma informação, enfim. Então, network, rede, a né? vida é essa. Né? Então, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E mais do que isso, né? É você poder fazer a diferença, né? Você tá em contato. Com certeza. E assim, abraçar. Realmente, acho que tem que abraçar todas as oportunidades, sabe? Abraçar as outras oportunidades, porque em algum momento você vai precisar daquilo que você fala assim, pra que eu vou precisar? Daquilo e daquela pessoa. Exatamente. Aí você fala, o que eu vou precisar desse aí, né? Exatamente. Quem é ela? Então, Sim. Exatamente. Uma hora você precisa, e uma hora... deixar também a marca, né? Acho que o mundo já tá tão difícil, já tem tanta coisa difícil acontecendo, que se a gente não deixar um pedacinho bom, a gente não chegar e não puder fazer alguma coisa de boa para aquela pessoa, que às vezes é só aquilo que a pessoa vai ter. Então, acho que você tem que dar um pouquinho e tentar transformar um pouco, porque eu acho que devolve, sabe? E volta para você. Volta, com certeza. E volta com a mesma intensidade, até mais, sabe? Então, tem que fazer. Vamos fazer o bem onde for, né? Isso aí. Sensacional. Muito Tô bom. Satisfeitíssimo. Obrigada. A gente queria agradecer pelo seu tempo. A gente sabe da sua agenda. Né? Você está com projetos novos aí. Você fala muito de processos e pessoas, mas projetos. Porque a sua vida, ela é permeada de novos projetos. E você está numa empresa que tem esse foco de crescimento. Então, são os 3 P's, na verdade, né? Sim. Processos, pessoas e projetos. Exatamente. E foi uma tarde muito rica, né, Tarcísio? Assim, Com certeza. A gente aprende muito com todo mundo que vem aqui. A gente está aqui também para aprender, para extrair o melhor das mulheres que estão passando conosco. E não foi diferente com você. Eu acredito que você vai somar com as pessoas que vão ouvir, que vão conhecer da sua história, que vão querer entender um pouco mais de como as coisas podem ser diferentes. Nossa, com certeza. Eu também, assim, passa um filme na nossa cabeça porque a gente se identifica. Você vai lembrando da sua história, muito legal. Muito legal, e eu vejo. E no meu caso, vou lembrando da Ju aqui, porque eu já estava aqui, né? Então, vou lembrando da Ju passando nos departamentos, a gente perdendo a Ju, porque ninguém quer perder alguém competente. Com certeza. Mas que eu desejasse o bem para ela, eu queria que ela ficasse ali. Sim, né? é exatamente isso. Bom, eu queria agradecer e perguntar, né? Se tem mais algo que você queria falar, porque eu acho que ela tem muito conteúdo. E a gente vai precisar fazer um episódio número 2 também. Né? Futuramente. Não tenho o que falar, né? Não tem. Quem sou eu? Mas eu queria muito um prazer, Tarcísio, te conhecer. Ju, prazer é meu. Te agradeço de novo o convite de estar aqui. É um prazer imenso. Foi uma experiência para mim que é uma experiência nova. Eu nunca tinha feito essa situação. Eu não sou uma pessoa assim de me expor em rede social, assim. Então, para mim é uma coisa muito diferente estar aqui. E eu espero ter contribuído. Vai sair lá nas redes sociais da empresa? Dá pra gente mandar o link que você contou, né? Precisa. Até porque eu tenho muito orgulho de onde eu tô, sabe? Eu acho que eles têm que fazer um barulho aí. Exatamente. Eu tenho muito orgulho do lançamento do episódio dela. Eu tenho muito orgulho das pessoas, eu tenho muito orgulho da forma a gente corta aquele pedaço. É brincadeira. Brincadeira. Eu falei que eles vão perder ela. Não, eu tô falando assim pra falar, olha, né? Vamos investir na Juliana, né? Olha, não dá pra perder a Juliana. Mas eu espero realmente ter contribuído com a minha história e eu digo que para as pessoas aí que estão começando, que acham que é tudo muito difícil, é difícil, não vou mentir, falar assim, não, foi fácil. Não é fácil, mas eu acho que no final, quando você olha para trás, você percebe que valeu a pena. Valeu a pena cada detalhe, cada pedacinho. Então, assim... E como eu disse, né? Até no roteiro eu coloco isso pra você. Você não está no final, você está no meio. Exatamente. Você está exatamente no meio da sua carreira. Tem muita coisa. Sim, verdade. Eu realmente acredito que todos os dias nós estamos aqui para aprender. Então, todo dia eu tento me reciclar, me renovar, aprender coisa nova, para a gente poder buscar novos horizontes, para buscar novas coisas. Então, assim... sempre acreditar que realmente vai dar certo.
vai dar certo, tem que acreditar, tem que confiar. Parece que tá tudo muito difícil. No começo parecia que dá vontade de jogar a toalha e falar assim, não. Por que meu Deus, por que eu não fiquei lá onde eu estava? Fazendo da vida. Né? Mas vale a pena porque depois você olha para trás e você realmente tem orgulho, sabe, de tudo que passou e realmente acreditar. Então, eu acho que as pessoas e os estudantes aí que estão iniciando, olhar tudo e realmente acreditar e focar e vai dar certo. É possível. Exatamente. É possível. E ela pode, né? Ela pode. Possível e ela Mais pode. uma que pode ela muito. Pode. Obrigada, Ju. Um abraço. Obrigada, Obrigado, gente. viu? Até Até a próxima.